Como você já sabe, estaremos juntos em 6 videoaulas como esta, onde você vai aprender passo a passo todos os detalhes da construção de uma casa de gesso. Na aula de hoje, nós conheceremos melhor o gesso e suas qualidades. Vamos comparar a casa de gesso com a casa de alvenaria clássica. Conheceremos os diferentes blocos de gesso e suas aplicações. Vamos organizar nosso material e saber quais ferramentas precisaremos. E, por fim, vamos aprender a marcar e executar a base da casa. Tá preparado? Então fique atento, pois a aula já começou. Aula 2. Conhecendo o gesso. Estamos aqui em uma das escolas do Senai Pernambuco. Essa aqui é Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, jovem. Ela vai mostrar pra gente um dos testes de resistência do gesso. Aqui é um ensaio, a compressão do gesso, né? Onde a gente tem um corpo de prova, que é isso aqui. Esse aqui é a especificação técnica para dizer o tamanho, a quantidade de pasta que a gente colocar aí, a relação água-gesso, tudo tem uns procedimentos técnicos. Com isso aqui, a gente pega, coloca nessa prensa, certo? Vamos romper, quer dizer, comprimir uma força aqui nesse pré-moldado para saber se ele atende a especificação técnica, né? Se ele estiver atendendo a essa especificação, com certeza esse gesso será utilizado na parte de produção pré-moldada. Certo. Né? O João vai agora acionar o equipamento e a gente vai ver a parte de ruptura. Certo, mas fora esse teste aqui, existem outros testes que vocês fazem com gesso? Existe, a gente tem a parte dimensional, que é comprimento, altura, largura, o desvio, né, a absorção, são os ensaios que a gente faz com pré-moldado, é diferente do ensaio de gesso. Isso é um ensaio no corpo de prova de gesso, é totalmente diferente do bloco de gesso. Então, esses ensaios são todos padronizados, todos eles obedecem a uma especificação técnica da ABNT, né? A gente, quando fala da vantagem de gesso, é porque ela já passou por uma norma, os ensaios passaram por uma norma, e essa norma chegaram à conclusão que o bloco tinha que ter aquela especificação para atender aos pré-requisitos, né, da construção civil. Certo, então vamos lá ver aqui como é que ficou. Vamos romper aí. Nós estamos rompendo, ele está bem acima do que se pede a norma, né? A norma pede que seja rompido acima de 8,4, né? Esse corpo de prova que está na máquina, ele já está com 10 MPa, terminou agora com 11 MPa, então com certeza esse gesso que foi utilizado para fazer essa moldagem, ele atende para fazer a fundição dos blocos e placa de gesso. Entendi, então no caso isso aqui não seria o bloco de gesso, só para deixar bem claro. Não, um corpo de prova do gesso em pó, de fundição. Certo. Certo? A gente faz uma amostragem para fazer um teste de resistência. Se ele atender, ele atende na fabricação. Tudo bem, Ana Paula. Então, muito obrigada pela sua explicação. Acho que todo mundo entendeu um pouco sobre as vantagens do gesso e sobre os testes, não é isso? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Utilizem o pré-moldado do gesso com bastante segurança. Obedeçam às normas técnicas específicas, não esqueçam disso. Tanto na parte de construção das subbases como nas paredes de gesso. E tenham bastante sucesso com esse novo produto que está introduzindo no mercado. Então é isso, pessoal. Então vamos voltar agora para a nossa sala virtual. Conheça agora as qualidades do gesso. O gesso é resistente. Os blocos de gesso, fabricados em processo industrial, apresentam uma boa capacidade de resistência e aguentam pressão, o que o torna um material apropriado ao uso na construção civil. O gesso oferece isolamento térmico. O gesso resiste bem à passagem do frio ou calor. Um bloco de gesso com 10 centímetros de espessura oferece a mesma resistência ao calor que uma parede de alvenaria convencional, de 15 centímetros, revestida com argamassa nas duas faces. O gesso oferece isolamento acústico. A forte densidade natural do bloco de gesso propicia um bom isolamento aos sons e ruídos externos. O gesso protege contra o incêndio. O bloco de gesso é incombustível, ou seja, não pega fogo, e oferece uma grande resistência às chamas. A molécula d'água nele contida opõe-se à elevação e à propagação do calor. Esta característica lhe confere performance excepcional na resistência ao fogo. O gesso possui regulação higrométrica. Graças à porosidade do gesso, o bloco é um ótimo regulador de higrometria. Significa dizer que
que ele é capaz de absorver o excesso de umidade ambiente, mas também de devolvê-la quando o ar ambiente está seco demais. Além dessas características, o gesso apresenta outras vantagens para a construção civil. A fabricação industrial dos blocos de gesso garante um levantamento de paredes alinhadas com perfeição e uma grande estabilidade através de encaixes em ranhuras e em linguetas. A sua colocação é rápida e simples, com o mínimo de ferramentas. Mas as vantagens do gesso não param por aí não, pessoal. Como as faces dos blocos são, por fabricação, perfeitamente lisas, podemos obter superfícies perfeitamente planas. E isso permite que, após a secagem, a divisória de gesso possa receber qualquer forma de revestimento, como ladrilhos, papel de parede, pintura, cerâmica, etc. Com tantas vantagens e novidades, o gesso trouxe uma nova opção para a construção civil, a casa de gesso. Vamos conhecê-la melhor? A casa de gesso. O gesso pode ser usado nas paredes divisórias, no forro e até nas paredes estruturais de uma obra. É o caso desta habitação. Toda ela foi levantada em gesso, sem nenhum tijolo e sem cimento. Ou melhor, só a base permanece utilizando a alvenaria clássica. A partir dela, as paredes são erguidas com blocos de gesso, que se encaixam perfeitamente, economizando tempo e dinheiro. Por falar em economia, veja esta comparação entre duas casas idênticas em tamanho e formato, que diferem apenas na escolha do material. Como você pode ver, a casa de gesso é mais barata e leva menos tempo para ficar pronta. Mas por que será que isso acontece? Para começar, os blocos de gesso são maiores que os tijolos, o que significa dizer que são necessários menos blocos para formar o metro quadrado. Assim, as paredes são erguidas mais rapidamente, economizando na mão de obra. Os blocos de gesso são fixados com cola de gesso, um material mais barato que o cimento e a areia. Além disso, a cola é aplicada em quantidades pequenas, o que reduz o desperdício. A redução do desperdício na obra é mais uma vantagem da utilização do gesso. Em alguns casos, ele dispensa a massa corrida para o revestimento das paredes. A tinta pode ser aplicada diretamente sobre os blocos, ou seja, mais economia. Agora que você já conhece a casa de gesso, vamos nos aprofundar naqueles que são os responsáveis por sua sustentação: o bloco de gesso e suas irmãs, a cola e a massa de gesso. Juntos eles formam uma família sempre unida. Componentes da divisória de gesso: o bloco, a cola e a massa de gesso. Os blocos de gesso são blocos pré-moldados, fabricados por processos de moldagem semi-extrusado, apresentando acabamento perfeito nas suas superfícies. Assim, os blocos de gesso se encaixam perfeitamente durante a montagem da parede, obtendo-se uma superfície plana e pronta para receber acabamento. Os blocos de gesso podem ser encontrados em duas espessuras diferentes, 7 cm e 10 cm, e nas versões maciça ou vazada, sendo que os blocos de 10 cm são produzidos somente na versão maciça. Os blocos vazados são 25% mais leves que os blocos maciços, devido aos dutos internos. Eles são usados quando se quer diminuir o peso das paredes, reduzindo-se assim a sobrecarga das estruturas. São ideais para a redistribuição de paredes sobre lajes antigas. Já o bloco de gesso maciço permite construir paredes com maior altura. Mas a diferença entre os blocos de gesso não se resume apenas a se eles são maciços ou vazados, ou se eles têm 7 ou 10 centímetros. De acordo com a finalidade a que se destinam, os blocos de gesso são comercializados em 4 versões diferentes. Vamos conhecer agora cada uma delas e para que servem. Bloco de gesso S ou Standard. Apresenta cor branca. É utilizado em divisórias de distribuição, que são as divisórias internas que dividem cômodos de um mesmo apartamento, e em divisórias separativas, que são as divisórias internas que separam apartamentos diferentes. Para a divisória separativa, o recomendado é utilizar o bloco de gesso de 10 cm. Bloco de gesso hidro, de cor azul claro. É utilizado em áreas úmidas, pois ele é hidrófugo, ou seja, repele a água.
Sua absorção em água após 2 horas de imersão é inferior a 5%. Ele é recomendado para todas as divisórias em áreas molhadas, como banheiro, área de serviço e na cozinha. É igualmente recomendado em divisórias para todos os locais que possam estar expostos à umidade, como adega, garagem, subsolo, etc. Pode ser utilizada no revestimento de banheira, em suporte de pia ou lavabo. Além do uso do bloco hidro nessas áreas, é aconselhável a sua colocação para construir a primeira fileira das divisórias. Assim as paredes ficam mais resistentes a qualquer tipo de vazamento ou inundação. Isso também ajuda na prevenção da umidade proveniente da base. Vamos em frente com o próximo bloco. Bloco de gesso GRG. De cor verde claro, são blocos de gessos especiais, aditivados e com fibras de vidro, conhecidos pela sigla GRG, Glass Reinforced Gypsum. Em bom português, gesso reforçado com vidro. Utilizado na construção de paredes que serão submetidas a esforços de cargas suspensas, como armários, quadros, suporte de televisão. Também é usado em áreas onde ocorram impactos generalizados ou em áreas onde ocorram grandes aglomerações de pessoas, como cinema, corredores, hospitais, etc. O bloco de gesso GRG também oferece maior resistência ao fogo, pois mantém a parede estruturada sem descamar, melhorando assim a condição de fuga em caso de incêndio. Vamos ao último tipo de bloco? Bloco de gesso GRGH, de cor rosa claro, pré-moldados de gesso reforçados com fibras de vidro e com aditivos hidrorrepelentes, ou seja, que repelem a água. Estes blocos devem ser utilizados para a construção de paredes em áreas que necessitam de um desempenho especial, somando as características dos blocos reforçados com fibras de vidro, GRG, e a dos blocos hidro. É o bloco mais robusto de todos. Pode ser usado também em hospitais, cinemas e demais construções que precisem de um alto grau de resistência. Vale a pena lembrar que todos os tipos de blocos são fabricados nas versões maciça ou vazada e nas dimensões de 7 cm ou 10 cm, sendo os de 10 cm fabricados apenas na versão maciça. Se você ficou embaralhado com os tipos de blocos de gesso, não tem problema. Em seu manual você vai encontrar todas essas informações ainda mais detalhadas, com dados físicos de cada tipo de bloco, como o grau de resistência ao fogo, resistência à fricção, dimensões, peso, etc. O importante é você conhecer bem cada tipo de bloco e suas utilizações. E isso faz a diferença na hora da compra e da instalação. E para a gente ficar ainda mais familiarizado com os tipos de bloco, vamos dar um pulinho no local onde construiremos juntos a nossa primeira casa de gesso.